agradecendo aos primeiros palestrantes desta nossa sessão. Eu acho que, em termos teóricos, estamos convencidos da importância da conciliação, estamos convencidos da importância da conciliação para a produtividade, estamos convencidos que a conciliação não é um custo para a empresa, mas é um investimento que é necessário fazer. Eu acho que nada melhor do que agora vermos na prática como é que 4 empresas, e escolhemos 4 empresas diferentes, de diferentes setores, de diferentes dimensões, precisamente para nos ajudar a perceber que esta questão da conciliação é uma questão que é transversal a todas as empresas, a qualquer que seja o seu setor de atividade e qualquer que seja a sua dimensão. Por outro lado, temos 3 empresas já certificadas pela norma EFR, algumas das quais, desde o início, a Paula Carneiro foi das primeiras a trabalhar este tema em Portugal, juntamente com a AES e com a Fundação Mais Família, e, portanto, já há muitos anos que é certificada e penso que com resultados visíveis. A Paula não é certificada, mas lidera a certificação. Também é. Sim. Temos empresas que aderiram há um mês, portanto, foram certificadas há um mês, como o caso da Brisa. Portanto, foi um processo longo que envolveu toda a empresa. Portanto, aqui dizemos sempre que a certificação não é um selo, mas é um processo, é uma boa vontade, como se falou aqui há bocado, de alterar a cultura interna, não é? Do fundo, pôr a empresa toda a olhar para um determinado objetivo, neste caso, a conciliação. Depois temos a Nippon Gases, de Portugal, que o José Maria Carneiro, que vai ajudar-nos a pensar, uma empresa na área da gestão de gases e distribuição de gases, e que também já vem há algum tempo na certificação, já é uma empresa certificada há algum tempo, e, portanto, também é interessante perceber como é que concilia, qual é que é o impacto disto dentro da empresa. E depois, finalmente, a Pedrosa Rodrigues, o Miguel Pedrosa Rodrigues, uma empresa na área têxtil de Barcelos, que nos pode ajudar também, que mesmo num contexto difícil como é este do têxtil, também é possível conciliar e também é possível inovar e ter uma cultura diferente na forma como se olha para as pessoas e como se gerem as pessoas. E, portanto, o desafio é mantermos este ganhar de tempo que o professor Miguel Pina Cunha nos ajudou durante a sua intervenção também, e era, no fundo, cada um dar este sinal de qual é que é a importância da conciliação e como é que gera. Ia, se calhar, dar a palavra primeiro às senhoras. Muito bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. De facto, estes temas, para mim, pessoalmente, enfim, já são muitos anos envolvida em temas de conciliação e de família. Sou mãe de 3 filhos e, portanto, acho que entre o dilema e o paradoxo, este tema sempre me acompanhou nos últimos 22 anos, mais precisamente. Em termos de conciliação, de facto, a EDP também foi pioneira naquilo que é a certificação da empresa mais familiarmente responsável, tendo logo em 2006, quando se lançou o prémio da empresa mais familiarmente responsável em Portugal, como dizia, através da AES e da Deloitte, foi uma das empresas consideradas mais familiarmente responsável e, portanto, desde aí tem, enfim, encetado uma série de iniciativas que tem levado a cabo e que em 2013 lhe permitiram também a certificação pela EFR. Portanto, é uma das primeiras empresas a ter este certificado. Continuamos nessa senda da certificação, temos vindo a progredir, portanto, para nós, independentemente de normas, certificações, etc., é um modelo de gestão e é um modelo que nos obriga a ser cada vez melhor nestas práticas e nestas matérias, que mais não seja porque nos obriga a medir uma série de temas que têm a ver com esta temática e que nos obriga, de facto, a olhar para esses indicadores nas várias áreas da nossa empresa e ao longo, enfim, nas várias gerações, nos vários segmentos humanos que nós temos. Só para lembrar, a EDP está presente em mais de 14 geografias, é certificada em Portugal e em Espanha, mas tem também vários segmentos humanos, portanto, desde os técnicos até à gestão de topo, e tem vindo a ter também um processo de renovação geracional muito grande. Portanto, uma empresa mais tradicional, industrial, com uma média de idades que era cerca de 50 anos, aqui há uns anos atrás, que hoje é de 45, e onde a geração mais nova está presente em mais de 40%. Portanto, uma grande inversão há 5 anos atrás era ao contrário, portanto, a geração mais velha estava presente em mais de 40% e, portanto, nós temos vindo
também inverter e, como se disse aqui, isso traz desafios ainda mais acrescidos. Nós olhamos para todas as gerações, para todas as idades, mas é um facto que as gerações mais novas, até pelos desafios das novas formas de trabalhar e da transformação organizacional que o digital obriga, acabam por nos trazer desafios acrescidos e que, neste momento, para nós, acaba por ser também, enfim, se calhar um começar de novo no pensar como é que vamos fazer face a esse desafio da nova geração. Porque, ao contrário das gerações anteriores, de facto, não ficam muito tempo à espera que as coisas melhorem ou que mudam e não estão, se calhar, tão disponíveis para determinadas práticas. Portanto, enfim, começava por aqui. A experiência da Brisa, embora mais recente, como é que é? A Brisa entendeu sempre que tinha uma relação muito boa com as suas pessoas. Tínhamos respeito pelas pessoas, tínhamos as pessoas no centro da nossa tomada de decisão, da nossa consideração. Depois pensávamos, e então, é preciso uma norma? É preciso uma certificação? Eu perguntava-me e lia a norma e perguntava à minha equipa, mas com esta norma, afinal, o que é que a gente tem que fazer? É preciso. Nós hoje revemos tremendamente, de facto, nesta norma. Porque ela não é prescritiva, não é determinista nas medidas. Ela vem-nos dar um método, vem-nos dar processo para sabermos, de facto, como escutar as pessoas. Depois, como construir planos à medida das preocupações de conciliação que as nossas pessoas têm e depois ir monitorizando, como a Paula já faz há uma data de anos, se as medidas são valorizadas, são utilizadas, são eficazes, etc. Reparem que, de facto, as medidas, consoante a natureza da população e as suas características, podem ser diametralmente opostas. Ou seja, consoante os locais de trabalho. Uma coisa é ter um escritório no centro de Lisboa, outra coisa é ter, como a Brisa, pontos que são locais de trabalho, do Minho ao Algarve, em centros operacionais no meio da estrada, numa barreira de portagem, onde não há transportes públicos, onde não há outras coisas. Levanta dificuldades às pessoas, dificulta-lhes a vida. Ou seja, as medidas têm que ser outras. Tal como os seus horários. A Brisa tem mais de 1000 pessoas, como a EDP, em elaboração contínua. Toda a gente sabe o penoso que é a elaboração contínua para os próprios e para as famílias todas, não é? Reparem que a própria distribuição etária que a Paula também já falou. Nós, quando falamos de conciliação, temos sempre, todos nós, a tendência de pensar muito em maternidade, em paternidade, em creches e bem. E depois somos sempre surpreendidos com uma enorme parte da nossa população a dizer que os seus bebés atuais são os pais e os sogros. E que esse é o seu grande desafio de conciliação. É isso que têm que conciliar com a sua vida profissional e por aí fora. E por isso, as medidas para a conciliação têm que ser muito diferentes consoante a população. Nós, Brisa, cheios de autoconfiança, entendíamos que, como ainda não tínhamos perdido ninguém para ir trabalhar com o Pina e Cunha na Nova, achávamos que tínhamos um bom processo de liderança e que tínhamos um bom estilo de gestão. Hoje é necessária a norma, hoje estamos muito mais confortáveis com aquilo que fazemos, com a auscultação permanente. É um processo tudo permanente, não há dúvida. Nós fizemos a certificação, tivemos a auditoria de certificação em dezembro. Depois disso já temos várias novas medidas, é um processo absolutamente contínuo. E hoje sim, estamos de facto muito confiantes com a utilização desta norma e com esta certificação. Sim, então a Nipão, antes de mais eu queria agradecer o convite e é de facto também para mim um prazer e para nós um prazer estar aqui a falar sobre estes assuntos, que são de facto uns assuntos que, embora numa empresa de uma dimensão muito mais pequena aqui em Portugal do que a Brisa e a EDP, evidentemente, mas pertence a um grupo internacional que já de si se preocupa também muito com esta problemática, não é? Aliás, a nossa empresa tem, para já é uma empresa de gases, não é? E, portanto, dedica-se exatamente à produção e comercialização de gases
provenientes do ar, não é? E tem como princípios básicos, não é? E tem desde sempre do próprio negócio, não é? Portanto, e que suportam o negócio, que é, por um lado, a segurança, não é? E em primeiro lugar, a segurança. Depois, a integridade e a compliance. Depois, ainda o meio ambiente. Aliás, nós dizemos que os próprios gases tornam o planeta mais produtivo e mais limpo, não é? Portanto, é um dos princípios também pilares. E depois temos, então, a excelência dos colaboradores, a excelência das pessoas. Não é? Temos depois mais um ou outro e os resultados também, evidentemente, entram nesta questão, mas o que nós pensamos, o que a empresa pensa é que, cumpridos os 4 primeiros, os resultados financeiros aparecem naturalmente. Não é? E temos, de facto, verificado isso e, francamente, a nossa empresa é uma empresa que felizmente, tem bons resultados financeiros. Não é? Pronto, depois, o que é que nos levou, digamos assim, a pensar nesta norma? Nós já tínhamos, e desde há já muito tempo, tínhamos medidas relacionadas, não é? Também, a nossa preocupação também era, enfim, cuidar das pessoas e conciliar a vida profissional com a vida particular e a vida de casa. E, portanto, o que nós pensamos foi, já éramos certificados em Espanha também, não é? E já tínhamos uma série de medidas e por que não organizá-las, não é? E foi exatamente por aí que nós começamos, ou seja, nós, por um lado, pensamos sempre que, e a perspectiva, e achamos que, de facto, temos que olhar para esta problemática não como, ou se quiserem, sim como um investimento, ou seja, não como um gasto de todo, ao contrário, portanto, como um investimento e que, aliás, entendemos que tem, e já verificamos que tem um retorno muito rápido e muito concreto, não é? O que fizemos foi exatamente optar por esta certificação, porque de facto em Espanha já era assim, e portanto isto permitiu-nos de alguma forma, nas medidas que já tínhamos e que já estavam implementadas e que eram de alguma forma transversais a todos os colaboradores, o que fizemos foi então organizá-las, não é? E medir de alguma forma, por um lado, até que ponto a própria organização estava envolvida e atenta a estas questões, e também, por outro lado, avaliar o grau de satisfação por parte dos colaboradores. Não é? Já sabíamos que a produtividade seria, ou era essa a nossa expectativa, que seria aumentada e eram melhoradas esses rácios ou esses índices, não é? Tanto produtividade como o clima laboral, por exemplo, e, evidentemente, a retenção de talento, que era outra coisa que também a nós nos preocupava muito, não é? Não é que saísse muita gente e não tínhamos muita rotatividade nas pessoas, de qualquer maneira, de alguma forma também pensávamos que a gestão era adequada e, portanto, que não iam lá retirar-nos os talentos, mas é verdade que este tipo de medidas ajuda a reter o talento. Não é? Portanto, nós fomos, entretanto, e como objetivo principal em todo o processo, foi fazer com que a nossa empresa fosse mais do que um local onde trabalhávamos. Não é? Portanto, fosse um local onde as pessoas se sentiam bem e se identificavam com as políticas da empresa e com a empresa e que de alguma forma sentissem que a empresa se preocupava com elas. Não é? De facto, o que aconteceu foi que, enfim, fomos vendo e tivemos durante todo o processo algumas barreiras, alguns problemas, não é? Desde logo a burocracia que está inerente a estes processos, não é? Mas que, enfim, nada de extraordinário também. Identificámos outra barreira também, outra dificuldade, que foi algum ceticismo por parte dos colaboradores ao princípio, e muito ao princípio, não é? Porque não tinham bem a certeza da objetividade do projeto, não é? Isto muito rapidamente mudou, é curioso, mas muito rapidamente mudou de facto, e as pessoas começaram a acreditar que era de facto muito interessante. Aliás, toda a visibilidade que demos às medidas começou só por si, antes ainda de implementarmos novas medidas,
não é? De trazer, digamos, as pessoas e envolver as pessoas no projeto. Depois, como resultados, o que é que nós vimos? Tudo aquilo que era de facto expectável para nós, que era todos esses índices de produtividade, a retenção do talento outra vez, tudo isso efetivamente acabou por ser concretizado e verificado, e achamos sim que digamos que é um processo que permite que todas as partes ganhem, portanto, tanto a empresa como os colaboradores como a família. E em resumo acaba por ser Muito obrigado. um processo. E na indústria têxtil, que nem sempre é vista como aquela que Bom dia a melhores todos. conciliações. Nós somos os que aparecemos na televisão quando há um problema laboral, não é? Vamos dar só algum contexto muito rápido. A Pedrosa e Rodrigues é uma empresa familiar, eu sou a segunda geração na empresa, temos perto de 40 anos de existência. Nós produzimos vestuário para marcas de renome mundial, trabalhamos num segmento médio-alto a muito alto, e portanto estamos especializados em elevados níveis de serviço, em desenvolvimento, em design. Definitivamente não estamos focados em vender minutos, isso era a têxtil do passado, ainda existe alguma, mas é um negócio de especialidade, como eu gosto de lhe chamar. Apesar de tudo, somos uma empresa pequena e as empresas pequenas juntas são o maior empregador do país e, portanto, quero dar o meu contributo nesse sentido. Portanto, aquele Portugal real das muitas pequenas empresas que juntas, na esteira das grandes, podem fazer uma diferença. Nós empregamos, nós estamos divididos em várias empresas, mas na empresa principal, a empresa-mãe, emprega 110 pessoas. O ano passado produzimos 1.200.000 peças de vestuário para quase 20 mercados. Enfim, vocês vão encontrar coisas feitas por nós em todas as lojas do mundo de gama alta, basicamente. Com muito orgulho meu, pessoalmente. E, portanto, isto dito o que é a Pedrosa, mas uma empresa simples, em Barcelos. E para nós, e só um pequeno preâmbulo, é importante dizer que no nosso ambiente de negócio, inovar é uma questão de sobrevivência. Quem não inovar vai sair do negócio. E para inovar é preciso ter pessoas, é preciso ter equipas, é preciso ter recursos e é preciso ter cultura para isso. E neste caso, a conciliação da família-trabalho é relevante. E então gostava só de vos dar aqui umas pequenas notas. Conciliar a família e o trabalho é uma questão que, em alguns círculos, se lhe chamam, portanto, a responsabilidade social e corporativa, que a nossa empresa tem, todas as empresas têm. E para mim, pessoalmente, ser-se corporativamente responsável é um ativo, não é um dever. É um ativo porque é o que permite que a empresa seja sustentável, é um ativo porque permite que sejamos capazes de atrair talento e é também um ativo que permite que nós tenhamos formas de desenvolver as nossas pessoas. Numa empresa com 40 anos, e nós ainda hoje temos pessoas que estão lá desde o dia 1, algumas delas andaram comigo ao colo, ainda hoje lá estão, tem que ter havido ao longo deste tempo uma reconversão, tem que ter havido ao longo deste tempo capacitação dessas pessoas, porque o que elas fizeram em 80 não é o que fizeram nos anos 90, nem nos 2000, e é de certeza o que não vão fazer daqui para a frente. E, portanto, saber também que o resultado de um trabalho eficaz só se consegue com pessoas felizes, completas, satisfeitas, equilibradas, e isso, a empresa tem um papel ativo em conseguir fazer isso. E, portanto, as pessoas são, de facto, o centro da nossa organização, mas de qualquer organização, isso parece-me evidente, já foi dito aqui também, mas para mim não há nenhuma dúvida, estamos sempre a falar num problema de gestão. Isto é sempre gestão. Uma gestão que tem que ser assertiva, tem que ser focada, tem que ser eficaz e que processualmente tem que ser robusta. Eu vou só dar-vos 5 tópicos de ações concretas que nós, na Pedrosa, tomamos e que é a nossa tentativa de criar esta conciliação trabalho-família. E, portanto, colocando a pessoa no centro, temos a saúde e, nesse nível, o que nós fazemos é todos os nossos colaboradores têm acesso a médico na empresa,
regularmente, tem ginásio com PT, grátis, disponível sempre, tem seguro de saúde e tem instalações que a nível de ergonomia, saúde e segurança são no mínimo excelentes. As pessoas têm que ser saudáveis no alto caminho. É uma questão técnica, tem que ser. Do ponto de vista, o outro vetor é a educação. É um fator que levamos muito em conta. Temos, naturalmente, a formação periódica e programada, que todas as empresas têm, mas criámos 2 veículos novos. O Erasmus, portanto, qualquer funcionário nosso pode fazer um Erasmus numa outra empresa, o tempo é pago na mesma. Tem que fazer sentido, atenção, não é só para fazer tempo. Pode ir para os gases. Pode ir para os gases, se fizer sentido. E temos também uma bolsa de estudo que tem um orçamento anual, a que qualquer funcionário se pode candidatar e, enfim, a formação será paga sem qualquer compromisso. Portanto, o chamado no strings attached. Desde que faça sentido, também seja então o nosso dinheiro capaz de potenciar ou de demonstrar o potencial que está escondido numa linha de produção. E isto é interessante porque permite-nos, primeiro, que a formação também surja de baixo para cima, não é só por escrita porque eu achei que devia ser, e permite-nos também identificar aqueles que querem chegar mais longe um bocadinho, porque nem todos os funcionários estão sempre visíveis para nós que estamos na administração. Na questão da família, também temos algumas atividades. Todos os nossos funcionários, todas as nossas funcionárias que ficam grávidas não são despedidas e têm 2 benefícios. Nós pagamos a creche e o ATL dos filhos de todos os funcionários. Faz parte do pacote. Nós raramente fazemos horas extras e isto é uma questão de gestão. Procuramos sempre alinhar as férias com as férias das famílias de cada setor da empresa e promovemos uma gestão flexível das horas de trabalho. Isto tendo em conta, sobretudo, o apoio a familiares, sejam eles quais forem. E, portanto, não há aqui um entrave, há uma necessidade e, portanto, temos que acomodar. E, portanto, isto é, de facto, uma questão de gestão, será este o 4º ponto, e aqui procuramos sempre ter uma robustez e uma sistematização processual o mais forte possível. Temos muito orgulho em praticamente é muito raro termos um atraso, e nós somos uma empresa de produção e as coisas não estão previstas, acontecem, mas isto é feito com um bom planeamento e com uma cultura onde não há urgências. Eu costumo dizer ao meu pessoal, urgências é quando a casa está a arder. Se a casa não está a arder, não há uma urgência. E a isso temos que acomodar, temos que planear, temos que mitigar as consequências de um qualquer desvio, mas isso faz sobretudo com gestão. E esta parece-me ser uma das chaves para conseguirmos o ambiente que temos na nossa empresa. Por fim, estimulamos também a participação. E este será a última coisa que eu queria dizer. Nós temos criado uma equipa de desenvolvimento social. Esta equipa é eleita pelos funcionários, é gerida por eles. Portanto, a administração não tem nada a ver com a composição desta equipa. Esta equipa depois interage connosco em discussão de tópicos como, por exemplo, horários de trabalho. E estamos agora a discutir o acesso à consultoria legal e fiscal na própria empresa. Portanto, qualquer funcionário que tenha problemas deste tipo ou dúvidas, sermos nós a dar recursos para que possam ser acompanhados com mais qualidade. E, portanto, é também um veículo onde fazemos partilha de objetivos e planos e indicadores de performance da empresa e do setor e das próprias pessoas. Há métricas também para isso. E, portanto, dizer-vos o que é que eu acho que é um sistema e, na sua base, é um problema de gestão e é dessa forma que nós tentamos gerir. Muito obrigado. Aqui, com a autorização dos 2 presidentes, aqui da CIP e da SES, e só mais 5 minutos, ficamos 10 minutos atrasados, mantemos assim o nível. Mas da intervenção do Miguel, acho que seria muito interessante também os outros 3 membros do painel, no fundo, darem-nos uma ideia de uma medida ou de uma política que seja mais relevante e que tenha tido mais impacto ou que tenha sido mais difícil de implementar. É assim uma pergunta que não está à espera. Mas é relativamente fácil. Para à prática e aprendendo aqui esta intervenção muito realista fácil do Miguel, como é que depois, na prática, qual é que é assim uma medida que tenha feito a diferença? Sim, nós temos algumas, como dizia, que vêm já de há muitos anos, algumas delas têm já, ou estarão a fazer 20 anos, sensivelmente,
e são também aquelas que mais são valorizadas por todos os colaboradores, não é? Que é exatamente as que estão mais relacionadas com a saúde. Estamos a falar em seguros de saúde, em planos de pensões, não é? Portanto, e penso que o plano de pensões é provavelmente a medida que a Nippon Gases tem, que ao princípio era vista, ou se quiser era bastante mal vista, porque era um benefício que os colaboradores não viam imediatamente, não é? E conforme o tempo foi passando, como passa para todos nós, e de repente nós começamos a dar aos colaboradores anualmente o extrato do saldo que têm no plano de pensões. E então aí foi quando eles começaram a dar conta do extraordinário que era um benefício que à partida parecia muito pouco interessante, mas que realmente tinha e fazia toda a diferença, ou fará toda a diferença no futuro. Nós, na EDP, temos um conjunto de medidas, enfim, acho que São 152 medidas. cerca de mais de 140, sim, mas fundamentalmente organizadas em 4 ou 5 grupos: o apoio à família, a flexibilidade e o desenvolvimento pessoal e profissional, etc. Mas eu talvez gostasse de realçar aqui uma medida que não é necessariamente até uma medida do programa Conciliar ou daquilo que é a empresa mais familiarmente responsável, mas que eu acho que tem contribuído imenso e contribui imenso, se calhar, para algum dos desafios ou dos obstáculos, como o Miguel dizia há pouco, que nós temos. Porque nós temos um processo de transformação digital também, enfim, faz parte, e por outro lado, os estudos que fizemos internamente também nos dizem, as nossas pessoas também nos dizem que grande parte dos obstáculos que sentem tem a ver com a família. Ou seja, não só o facto de terem filhos ou pais a cargo, mas com a percepção que a família tem em relação ao dilema, ou seja, tradicionalmente em Portugal não podes ter tudo, não é? Portanto, tens que escolher entre uma coisa e outra. E uma das iniciativas que nós levámos a cabo e que temos levado a cabo nos últimos, sobretudo, 2, 3 anos, tem sido a formação em enviesamento inconsciente. E essa formação em enviesamento inconsciente acaba por trabalhar mentalidades para a diversidade, trabalhar mentalidades para a inclusão e trabalhar mentalidades nestas matérias que, no fundo, são mais novas, são mais recentes, mas já têm muitos anos e têm muito histórico, de facto, de as pessoas tradicionalmente, se calhar, estarem habituadas a determinados tipos de gestão, estarem habituadas a determinados tipos de padrão, em que, se calhar, numa empresa mais maioritariamente masculina, os homens trabalhavam, as mulheres não, ou que tinham uma participação menos feminina, porque nós agora temos 25%, mas nem sempre foi assim. E, portanto, este enviesamento inconsciente acaba por estar a trabalhar uma série de frentes e de medidas que têm a ver com as novas formas de trabalhar, a inclusão dos jovens, a inclusão das 5 gerações que temos, a problemática da família, ou seja, como é que nós damos espaço às várias gerações de encontrar os seus equilíbrios e de encontrarem a sua flexibilidade, de como é que podemos trabalhar melhor a flexibilidade e de como é que podemos enquadrar pessoas na nossa organização que não são necessariamente iguais a nós. E, portanto, eu acho que esta medida, que não sendo, se calhar, diretamente uma medida da conciliação, acaba por estar a trabalhar e acaba por ir mais além no sentido de abrir mentalidades para todas estas problemáticas, que, como eu dizia, são muito recentes, mas que já têm muitos anos de histórico e, de, se calhar, de prática. Acho que nós temos 2 grandes desafios e há bocado dizia-se aqui que as empresas, se calhar, estão na ponta da frente em termos de abrir estas mentalidades e estas práticas, mas eu acredito que há mais do que as empresas. Portanto, há um conjunto, as empresas têm estes desafios do talento e da transformação organizacional, mas a sociedade tem muito este desafio de como é que, no fundo, traz a mulher para a vida profissional, mas traz o homem para a vida familiar e que, se calhar, não é suficientemente discutido. E também lembro que nós muitas vezes falamos de despedir as mulheres grávidas, e isso infelizmente ainda acontece,
mas eu acho que também há novas problemáticas, nomeadamente pais jovens que querem ser mais participativos na vida dos filhos e que se calhar também são mal encarados pelas empresas ou pelos pares ou pelas chefias. E, portanto, estas problemáticas que muitas vezes ainda são mais minorias das minorias que nós não temos trabalhado, nós acreditamos que através desta formação de enviesamento inconsciente acabamos por estar a possibilitar que todas estas frentes acabem por ser trabalhadas e, no fundo, tentando que a empresa seja mais inclusiva de todas estas temáticas e pessoas com os seus desafios, os seus paradoxos e os seus dilemas. Muito bem. Só para não enviesamento. Só para não arrasar com a agenda, nota muito breve da nossa maior dificuldade. A nossa maior dificuldade é sempre não os benefícios, não um conjunto de políticas que têm custos. É quando temos que envolver as chefias em encontrar soluções. As chefias todas da organização de alta a baixo. E um dos exemplos são a capacidade de gerir os horários flexíveis. Nós começámos a aumentar a flexibilidade do horário, no limite, para em determinadas circunstâncias pode ser completamente flexível, e para umas chefias isso é fácil, para outras chefias isso é obviamente difícil. Super. Inclusive até na elaboração contínua, onde a flexibilidade de horário não é possível, onde os turnos, no entanto, há coisas para fazer, como, por exemplo, ter um sistema de trocas, que é muito simples para a chefia não permitir, não me arranjem problemas. Claro. Não. Vamos construir, vamos criar soluções. Isso para a maioria das chefias é, de facto, uma dor de cabeça. Mas eu agora já só tenho a dúvida se peço ao Miguel para lhes explicar que não é um dilema, que é um paradoxo, ou se peço à Paula para lhes dar uma formação em enviesamento inconsciente. E eu acho que vamos resolver certamente com uma das duas. É melhor contratarem-nos os dois. 50-50, igualdade de oportunidades. São tão bem-vindos. Muito bem, então agradecendo muito a vossa presença e ficaríamos aqui mais tempo, porque há aqui muito para Haveria conversar. muito mais para dizer. Mas hoje não daria e vou, agradecendo a presença do painel, passar a palavra ao João Pedro Tavares, Presidente da ACES, e ao Rafael Fuertes, que é Diretor-Geral da Fundação Mais Família.